Capítulo 152, Conta perversa do fogo trovão. Tradução, clã revisão, Zezim. Essa espada nas mãos de Zhang Guanyu era um tesouro grau humano nível alto. Se Lin Ming estivesse segurando a arco-íris penetrante, então essa espada já teria atravessando diretamente o eixo da lança. Lin Ming só sentiu uma força afiada incomparável passar vigorosamente através dele e seu corpo voltou no ar. Ele recuou para trás por várias dezenas de pés antes de usar sua própria força para se abaixar, mas o sangue no peito ainda estava escorrendo após o impacto. Tão forte! Lin Ming não pôde deixar de reconhecer que, embora a verdadeira essência de Zhang Guanyu fosse impura, sua força era totalmente terrível. Aquela espada delgada dobrou uma lança pesada. Sua espada estava inundada com a verdadeira essência e com essa força irresistível, aquela espada me forçou de volta. Zhang Guanyu é verdadeiramente feroz. Zhang Guanyu estava sorrindo como um demônio. Ele disse, Lin Ming, eu lhe disse que já vi através do seu punho dilacerador de ossos e órgãos. Enquanto eu concentrar minha verdadeira essência em uma forma delgada, eu posso usá-la para perfurar sua verdadeira essência vibrante e expor sua fraqueza. Expor minha fraqueza. Lin Ming sorriu. Este movimento pode ser um pouco útil para lidar com o original punho dilacerador de ossos e órgãos, mas contra fluido como seda, era inútil. A sabedoria total do reino divino se acumulou por incontáveis milênios e foi temperada repetidamente nos meridianos de combate das virtudes caóticas. Como poderia ser algo que alguém tão insignificante como Zhang Guanyu poderia quebrar? Lin Ming, renuncie ao destino. Hoje, vou acabar com o seu mito de gênio. Zhang Guanyu uivou como uma besta depravada. A espada em sua mão começou a emitir uma lamentação aguda, como se houvesse inúmeros fantasmas circundando a lâmina. Com uma forte explosão, as pedras sob os pés de Zhang Guanyu começaram a se separar. Apenas morra. Lâmina de ossos mortos destroçadora de vida. Lâmina de ossos mortos destroçadora de vida. Qin Xingchuan franziu a testa. Este era um movimento incomparavelmente vicioso e malévolo, e também era a manobra mais poderosa dentro da primeira camada do poder divino de Acácia. O poder divino de Acácia era uma unificação de habilidades marciais e mantras do coração. Era uma arte demoníaca que pertencia ao caminho do mal. Esta assim chamada arte demoníaca era uma que estava cheia de caminhos heréticos e diabólicos. Por exemplo, usando mulheres, devorando, ficando furioso, estes eram todos os métodos para aumentar a força e o cultivo em pouco tempo. Era fácil para este método de cultivo fazer com que alguém fosse tomado por suas obsessões mais sombrias, como se estivesse possuído pelo diabo. A espada ficaria inclinada e o estilo era insidioso além da medida, pode até causar danos a si mesmo. O lâmina de ossos mortos destroçadora de vida era um movimento de espada que lançou inúmeros espíritos injustiçados. Uma vez que esta lâmina esfaqueou seu inimigo, sua verdadeira essência seria revertida e poderia absorver sua carne e essência da vida sanguínea. Se o cultivo fosse pobre, então, com um golpe da espada, poderia até transformar um inimigo em ossos descoloridos. Mesmo um artista marcial em um cultivo elevado que tinha uma verdadeira essência espessa sofreria um destino miserável se fossem esfaqueados por essa espada. Seu corpo perderia grande parte de sua vitalidade interior e faria com que o corpo atrofiasse e desaparecesse. Os meridianos, os músculos e os tendões seriam todos desperdiçados, até que finalmente fossem transformados em vegetais incapacitados. Este tipo de deficiência só poderia ser curada pelo material raro carne dos ossos de um morto-vivo. Caso contrário, simplesmente não era possível curar. E esse tipo de tesouro de material raro não era realmente algo que uma grande seita como o Vale dos Sete Mistérios poderia mesmo fazer. Se alguém fosse atingido por este lâmina de ossos mortos destroçadora de vida, então o cultivo de suas artes marciais de toda a vida seria meio destruído, ou mesmo completamente arruinado.
No entanto, embora esta lâmina de ossos mortos destroçadora de vida fosse um movimento perverso e maléfico, não se poderia usá-lo livremente. Esse movimento de espada faria com que quem a usasse tivesse sua mente e alma corroídas pelos fantasmas injustos, e isso faria com que sua personalidade se voltasse para o caos até que finalmente se tornasse um possuído pelo tinhoso. Este Zanguanil é verdadeiramente de coração negro, ele realmente ousaria usar essa jogada. Ele está determinado a destruir Lin Ming. Qin Shi Huang era um discípulo central do Vale dos Sete Mistérios, então ela entendeu o efeito que teve a lâmina de ossos mortos destroçadora de vida. Quando ela disse isso, o coração de Wang Yuan de repente, ficou dolorosamente apertado. O punho dilacerador de ossos e órgãos de Lin Ming já havia sido suprimido. Como ele enfrentaria essa lâmina de ossos mortos destroçadora de vida? A espada de Zanguanil nem sequer empurrou, mas Lin Ming já podia sentir um vento frio soprando nele. Este vento gelado parecia se transformar em uma massa de almas agudas que envolviam suas mãos e pés, de repente abrandando os movimentos de Lin Ming. Lin Ming franziu o senho. Ah! Esse movimento de espada pode realmente afetar meus movimentos. Haha! Este é o meu melhor movimento, é impossível que você se esconda. Zanguanil começou a vangloriar-se. Seu rosto bonito de antes já estava completamente torcido e agora era apenas uma zombaria de um humano. Incontáveis fantasmas emergiram do corpo de Zanguanil. Seu cabelo estava completamente solto e soprado pela brisa relaxante. Assim, parecia ter se tornado um demônio. Não se preocupe, eu vou deixar você manter sua vida. Zanguanil gritou como um monstro malvado e sua espada empurrou para Lin Ming. Aqueles miríades de fantasmas se condensaram na espada de Zanguanil e a lâmina da espada ficou completamente branca como os ossos descoloridos. Era como se Zanguanil não estivesse segurando uma espada na mão, mas um osso branco. Ao ver este impulso de espada refletido em seus olhos, Lin Ming soltou um rugido. A verdadeira essência começou a circular rapidamente por todo o corpo e a semente do deus herege no coração de Lin Ming começou a produzir uma luz ardente. A verdadeiramente essência altamente comprimida espalhou-se para fora e correu para o corpo e o sangue de Lin Ming. Abra a força do deus herege, disse Lin Ming. A primeira camada da força do deus herege poderia aumentar instantaneamente a força e a verdade da verdade em 50%. Além do aumento do poder dos Trificial, Lin Ming sentiu seu corpo inteiro ardendo com espírito de luta. Não só isso, mas todo o impulso acumulado de suas colisões anteriores com Zanguanil imediatamente entrou em erupção de uma só vez. Sua lança empurrou e varreu o mundo. À medida que seu ímpeto imparável explodiu, todos os fantasmas assombrosos que afetaram sua velocidade foram destruídos sem deixar vestígios. Lin Ming foi instantaneamente restaurado para sua velocidade máxima. No entanto, ele não pretendia se esconder. Seu corpo continha uma sede furiosa de guerra. Ele era como um vulcão que atingiu o ponto crítico, ele deve entrar em erupção. Eu vou deixar você ver, o verdadeiro fluido como seda. Dragão de inundação vai para o mar. A lança de Lin Ming voou para frente. Com uma forte explosão, o chão debaixo de seus pés se rompeu completamente. As rachaduras se espalham como uma teia de aranha cada vez maior. Por um tempo, era como se um verdadeiro dragão de inundação tivesse saído da lança de prata de Lin Ming. A verdadeira essência manifestou e o espaço parecia ser comprimido como uma força terrível formada ondulações visíveis no ar. Ele varreu os azulejos quebrados no chão e os espalhou como um furacão. Bang! A lança de Lin Ming, que continha o pico de sua força, atingiu a lâmina de ossos mortos destroçadora de vida de Zanguanil. Naquele momento, todas as minúsculas unidades dentro do corpo de Lin Ming começaram a vibrar, e imediatamente se transformaram em 5.000 filamentos de verdadeira essência. Esses 5.000 filamentos da verdadeira essência eram exatamente como os 5.000 dragão de inundação ameaçadores,
pequenos e ferozes que avançaram para Zhang Guanyu. Xa. O lâmina de ossos mortos destroçadora de vida que detinha tantos fantasmas era semelhante ao papel usado que os pequenos dragões de inundação avançaram e atravessaram. Este era um esmagamento completamente unilateral. Os 5.000 filamentos da verdadeira essência romperam a lâmina de ossos mortos destroçadora de vida e imediatamente avançaram para Zhang Guanyu, como um bando de animais selvagens. Zhang Guanyu já havia alcançado o estágio de forjamento ósseo e a verdadeira essência tinha afundado em seus ossos. As capacidades defensivas internas de seu corpo eram simplesmente incríveis. Mas como isso conseguiria evitar os 5.000 filamentos de verdadeira essência aumentados pela força do deus herege? Zhang Guanyu emitiu um grito penetrante que se transformou em gemidos lamentáveis. Muitos de seus órgãos haviam sido rasgados, inúmeros vasos sanguíneos haviam se rompido e sangue fresco brotou de seu corpo. Zhang Guanyu deixou cair a espada. Era como se todo o seu corpo tivesse sido virado para dentro e seu corpo era como um saco de sangue inutilizado que foi amassado ao chão. Houve um silêncio total entre o público. O movimento mais forte de Zhang Guanyu, o mais brutal e selvagem golpe de finalização da primeira camada do poder divino de Acácia, lâmina de ossos mortos destroçadora de vida, realmente foi enviado voando com um impulso da lança de Lin Ming. Olhando para a arena sob os pés de Lin Ming e o anel de rachaduras que eram como uma teia de aranha gigante que se espalhava por dezenas de pés, este era o poder totalmente cataclísmico que foi criado pela esmagadora verdadeira essência e força de um gênio monstruoso. O mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios deu a Lin Ming um teste para derrotar Zhang Guanyu em 4 meses. Agora, ele terminou em apenas 2 meses e meio. E não só isso, mas ele derrotou Zhang Guanyu em seu estado mais forte com o poder de uma única lança. A lança pesada, profunda e suave de Lin Ming nem tinha um símbolo de inscrição colocado. Isso era muito aterrador. Com Lin Ming, não importa o quão impossível as coisas pareciam, seria uma possibilidade provável. Os 5 órgãos de Zhang Guanyu foram quebrados e ele perdeu uma enorme quantidade de sangue. Mas ainda assim, seus músculos faciais se contorciam como se estivessem prestes a quebrar e seu coração estava cheio até a borda com um ódio agonizante. Lin Ming, vou matar você. Zhang Guanyu mordeu a língua e estendeu a mão para o anel espacial cinza que ele tinha. Esta cena imediatamente despertou a vigilância de Lin Ming. Ele lembrou claramente que antes que essa luta começasse, Ouyang Jua deu calmamente a Zhang Guanyu um anel espacial, era o mesmo que ele agora estava procurando. Com o fundo de Ouyang Jua no Vale dos Sete Mistérios, tudo o que ele desse certamente não era um objeto comum. O coração de Lin Ming estava cheio de uma grande sensação de crise. Sem dizer uma palavra, ele apontou sua lança na mão de Zhang Guanyu e arremessou a lança pesada profunda e suave. Vosh! A lança pesada profunda e suave de 1200 Jin liberou um som estridente quando voou, o poder inerente dentro dela era extremamente horrível. Zhang Guanyu acabara de tirar a conta perversa do fogo trovão, quando essa lança pesada profunda e suave perfurou a palma da mão. Com mera carne e sangue que já perderam sua proteção de verdadeira essência diante de uma força tão implacável, os resultados poderiam ser imaginados. Pô! A mão pálida e delgada de Zhang Guanyu era como um bloco de tofu que foi destruído por um pesado martelo. Zhang Guanyu segurou seu pulso quebrado e gritou de dor. Nesse momento, Lin Ming de repente se precipitou para a frente e apontou uma palma para as costas de Zhang Guanyu. Palma destruidora de meridianos. Pare! Os ouvidos de Lin Ming vibraram com o som do grito de Ouyang Jua. Mas Lin Ming não o escutou e ainda bateu sua palma em direção a Zhang Guanyu. Ouyang Jua tossiu friamente e seu corpo que estava relaxado e sentado, de repente e violentamente avançou. A cadeira em que ele estava sentado foi quebrada pela força explosiva e espalhada por toda parte.
Ouyang Jua tinha aguardado Zhang Guanyu lançar a conta perversa do fogo trovão e gravemente ferir ou mesmo matar Lin Ming. A conta perversa do fogo trovão foi feito por um mestre de matrizes dos Vale dos Sete Mistérios, poderia matar mesmo um artista marcial do período de condensação do pulso. Esse tipo de tesouro só poderia ser produzido por uma grande seita e era um item absolutamente proibido dentro do mundo mortal. Ouyang Jua acreditava que se Lin Ming fosse atingido diretamente pela conta perversa do fogo trovão, então ele iria encontrar morte certa. Mesmo que apenas o tocasse parcialmente, ele ainda ficaria gravemente ferido ou desativado. Mas ele nunca esperou que Lin Ming fosse tão decisivo. No momento em que Zhang Guanyu tirou a conta perversa do fogo trovão, Lin Ming já jogou a lança pesada profunda e suave e transformou a mão de Zhang Guanyu em carne moída. Agora, Zhang Guanyu já havia perdido todas as suas forças para resistir e no entanto, Lin Ming ainda queria usar uma mão pesada para feri-lo, como Ouyang Jua poderia se sentar e não fazer nada. Afinal, Zhang Guanyu estava intimamente envolvido com a aquisição das 12 meninas de Puruyin. Se Zhang Guanyu morresse, então toda a razão de que ele veio para o reino da fortuna do céu seria para nada. Imprudência. Ver Lin Ming simplesmente ignorar suas ordens e ainda se apressar em Zhang Guanyu, Ouyang Jua sentiu uma raiva crescente em seu coração. Ele elevou sua verdadeira essência e abriu uma palma para Lin Ming. Nesta greve de palma, Ouyang Jua tinha impiedosamente usado toda a sua força, era para ferir seriamente ou mesmo matar Lin Ming. Justamente quando ele pensou que ele tinha alcançado o caminho de Lin Ming e estava preparado para matar Lin Ming, a velocidade de Lin Ming subitamente disparou. Hulk dourado quebrando o vazio. Lin Ming usou o poderoso estado da força do deus herege para exibir o Hulk dourado quebrando o vazio. Nesse instante, sua velocidade atingiu uma velocidade extrema. Comparado com quando ele enfrentou Zhang Guanyu há um momento, ele estava de 50% mais rápido. Essa velocidade semelhante a um fantasma já ultrapassou largamente a velocidade máxima de Ouyang Jua. A palma de Ouyang Jua atingiu nada mais que ar.